A governadora Regina Souza participou de uma agenda hoje de entrega de kits que são destinados para associações. São associações de que natureza, Lídia? Associações, Joelson, que dão assistência às pessoas que têm deficiências, né, e aos seus familiares. Esses kits são kits ali de tecnologia, né, computadores ali específicos para as pessoas que têm alguma deficiência física e foram entregues hoje em uma solenidade com a presença da governadora. Vamos acompanhar. A governadora Regina Souza participou da solenidade de entrega de 20 kits para associações do projeto de estruturação das entidades de atendimento às pessoas com deficiência no estado do Piauí. Os kits serão compostos por equipamentos como impressoras e notebooks. Com o computador eles vão poder fazer tudo na tecnologia, né, e chegar mais rápido nas coisas. Então, não é só equipamento, é também tecnológico, tem cadeira, tem mesa. É um ambiente, criando a ambiência para bem receber as pessoas que necessitam. E isso tem sido um mérito da Rejane, eu não sei nem quantas, durante essa gestão de 4 anos, quantas vezes a gente fez essas entregas, né, Mauro? Eu acho que já tem muita entidade equipada, já trabalhando com eficiência, porque tem os instrumentos necessários para fazer. Então, cada vez mais, inclusão da pessoa com deficiência e inclusão social. O secretário da área destaca a importância das políticas para as pessoas com deficiência no estado. Com esses equipamentos, elas vão ter mais oportunidade, por exemplo, para elaborar um projeto, para captar recursos, como também dar as condições necessárias para que os profissionais que ali trabalham tenham os seus equipamentos básicos para que eles possam trabalhar no seu dia a dia. As associações do interior do estado também serão atendidas pelos kits entregues. A realidade não é só receber, é preservar, priorizar todo esse material, para que a gente sabe que hoje as coisas não são muito fáceis, mas quando a gente recebe assim de uma emenda que nem essa da deputada Rejane Dias, a gente fica muito feliz, fica muito satisfeito. A governadora denuncia, por parte do governo federal, desmonte das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência e destaca o papel do governo do estado em parceria com os deputados federais. Para isso a gente conta exatamente com os deputados, uma pessoa como a Rejane, que fez dessa causa a sua causa principal no parlamento, então tem feito muito, não só trazendo emenda, mas também fazendo leis. Ela tem feito muitas leis para fazer cada vez mais a inclusão da pessoa com deficiência. Então, nessa busca a gente compensou, não foi só nessa área que a gente sofreu com o governo federal, mas a gente vai compensando. Né? Então, tem muitos programas que eram sobrevivência para os trabalhadores, aí a merenda escolar não reajustou, 4 anos sem reajustar 1 centavo na merenda escolar. A governadora critica o orçamento secreto e fala de prejuízos para o país. Tem lugar aí que arrancaram os dentes da cidade inteira para poder receber dinheiro. Receberam o dinheiro e botam lá extração de dentes, só que dá para extrair dente da cidade inteira. Então, isso está sendo descoberto, logo a gente vai saber quem, porque tem gente que recebeu R$500 milhão para orçamento da medida do que já foi descoberto. Diferente assim, mas todo mundo recebeu. Não, os outros parlamentares, todo mundo recebe emenda. Agora, as emendas dentro daquilo que está previsto. Quando eu estava lá no Senado, eu também tinha emenda. Todo mundo tem emendas, mas num limite e visível, porque a gente bota para onde é que vai. Na hora que a gente vai apresentar as emendas, a gente tem que dizer para onde que vai. Portanto, importante, né, a entrega desses equipamentos, Lídia, para a educação inclusiva. E agora para a associação, né, das pessoas com deficiência. Sem dúvida, Joelson, uma política pública importante, né, voltada para a pessoa com deficiência, né? A governadora até chegou a fazer críticas ao governo federal. Segundo ela, houve um desmonte por parte do governo federal com relação às políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Ela coloca aí que praticamente o governo do estado assumiu sozinho nos últimos anos essa responsabilidade pelas políticas públicas voltadas a esse público e aproveitou também aí para fazer uma crítica ao orçamento secreto. Esses equipamentos, eles são oriundos de uma emenda parlamentar da deputada
Rejane Dias, e a governadora falava, né, da importância das emendas parlamentares ajudando o governo do estado e aproveitou para fazer uma crítica com relação ao orçamento secreto, que, segundo ela, né, são aí emendas que teriam beneficiado aliados do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a crítica da governadora, né, colocando que que é preciso ser revista nessa política das emendas do relator lá no Congresso. Tá, Lídia, já que nós estamos falando desse assunto, você também ouviu a governadora sobre isso, né? A governadora Regina Souza, eu vou pedir para a gente mostrar a fala da governadora Regina Souza a respeito desse tema que a Lídia está trazendo aqui para nós. Ela fez uma crítica ao fato de se utilizar hoje esse recurso, né, das emendas que são tidas como emendas secretas, né, que não são reveladas, ou emendas do relator. Isso também está sendo objeto de muitas discussões em torno desse processo eleitoral de 2022. Vamos ver o que disse a governadora Regina Souza. Eu queria ver onde é que estão essas obras sociais que vieram para cá. Eu não vi. Tem obras, tem orçamento secreto, isso tem. Tem uma cidade que matriculou metade da cidade no EJA, né? Metade da cidade está matriculada no EJA para ganhar mais dinheiro do FNDE, dinheiro da educação. Então tem muito desvio do dinheiro que veio muito dinheiro, mas não está concretizado em obras sociais. A governadora, nesse trecho, faz uma crítica às obras que foram anunciadas aí por Jair Bolsonaro para o Nordeste do Brasil. A governadora, ela reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro, porque durante o discurso no ato do sábado, o presidente fez duras críticas aos governos petistas, né? Tanto ao ex-presidente Lula quanto a Livaldo, aos governos do PT aqui no Piauí. Em determinados momentos chegou a citar diretamente o ex-governador Wellington Dias, né, criticando o governo do Piauí, até mesmo a condução que o Wellington Dias deu aqui no estado durante o período da pandemia. Ele fez aquela crítica, né, que os governadores defenderam o fechamento do comércio, e isso agravou a crise econômica. E Regina falou, né, dessa questão que o presidente destacou das obras sociais do governo, voltadas principalmente à região Nordeste, como a questão do Auxílio Brasil, né? Ela faz aí um desafio para que sejam mostradas essas obras do governo Bolsonaro que foram realizadas, né, ou que trouxeram benefícios ao Piauí. Bom, aí é aquela guerra dos discursos, né, Livaldo Barbosa? O presidente disse que trouxe, a governadora disse que não viu, e fica essa tentativa de convencer os eleitores, cada um do seu lado, convencer de que o seu candidato, né, faz melhor do que o candidato do outro. É normal, né? Porque cada lado procura potencializar as realizações e, lógico, que atingir também o adversário. Isso é absolutamente normal, até legítimo, quando ocorre aí no campo democrático, né? Quando não vai para o campo pessoal, para as agressões gratuitas, como muitas vezes a gente tem observado na campanha. Mas aí não, o presidente Bolsonaro defendeu o ponto de vista dele, a governadora, como legítima representante do governo do estado, a gestão, inclusive o vínculo que ela tem com o Partido dos Trabalhadores, também defendendo seus pontos de vista, com questionamentos em relação ao que pensa o presidente Bolsonaro sobre as ações do Nordeste. Com relação aos ataques, às críticas ao senador eleito Wellington Dias, também são naturais, porque o ex-senador, aliás, o senador eleito e ex-governador, a figura petista de maior projeção no Estado, né, de maior referência no Estado. Então, os ataques são geralmente dirigidos a ele pelos adversários. Tanto Ciro Nogueira fez isso, como o presidente Bolsonaro durante o seu discurso lá no ato político do último sábado. Preocupação também da governadora, Lídia, foi com a questão que trouxe problemas no primeiro turno, que foi o transporte coletivo lá no dia 2 de outubro. Está chegando aí o dia 30 de outubro, tem segundo turno de novo, Lídia. E a governadora Regina Souza está conversando com o prefeito Dr. Pessoa. Técnicos do governo do estado e da prefeitura de Teresina estão tentando chegar a um consenso, a possibilidade de garantir o transporte ao eleitor no segundo turno. Vamos ver.
Primeiro a gente tem que garantir o transporte, que tenha transporte, porque da outra vez também a gente queria gratuidade, mas não teve. Ônibus tinha acertado já a gratuidade, mas não teve. Então, garantir o transporte, essa comissão da Prefeitura e do Estado, exatamente, para garantir transporte, não só no dia 30, a gente quer resolver o problema do transporte em Teresina. Então, o Estado está disposto a colaborar, a entrar com a sua parte daquilo que é gratuidade do Estado. Por exemplo, os militares, eles andam de graça. Então, é uma gratuidade que o Estado deve bancar. Estudante do ensino médio, nem todos, porque tem o transporte escolar, mas muitos também usam o ônibus. Então, a gente tem que fazer esse levantamento, fazer a planilha direitinho, fechar os números para a gente resolver esse problema de transporte que já passou do limite. 2 anos numa cidade como Teresina, quase 1 milhão de habitantes, sem transporte é intolerável, né? A população já não aguenta mais pagar Uber, pagar táxis coletivos, essas coisas. Tem que ter transporte público. E aí, Lídia, esse é um problema para ser resolvido para o dia 30 de outubro? Olha, importante dessa fala da governadora Regina Souza é que ela fez questão de colocar. A gente quer que tenha transporte ali no dia 30, né, para garantir que o eleitor possa votar. Mas o objetivo é resolver o problema do transporte público na capital. E é isso que a população quer ouvir, espera que de fato ocorra, né? Que além dessa discussão envolvendo o dia 30, que é importante, o eleitor precisa de transporte para votar, mas o mais importante é que depois do dia 30, o usuário do transporte público tenha um transporte público de qualidade. Eu até questionei a governadora. Governadora, a gente pode dar aí uma previsão para o usuário do transporte com relação à resolução desse problema? Ela disse que não, mas que vai trabalhar até aí o final, né, do seu mandato, até o dia 31, para resolver essa questão. E destacou que tem esse grupo de trabalho, técnicos do governo do estado, técnicos da prefeitura, trabalhando para se chegar aí a valores com relação ao quanto o governo do estado deve arcar com as gratuidades que são de responsabilidades do governo do estado. E falando no dia 31, Elivaldo, a governadora falou também sobre o futuro dela, né? Depois que ela deixar aí o governo do estado, ela chegou a dizer que não sabe ainda, até brincou falando que pode tirar um ano sabático, né? Diz que vai tirar umas férias, um tempo para descansar, mas quem sabe, Elivaldo, ela pode até estar no próximo governo também, né? Tudo é possível, né? Ela é a pessoa da mais alta confiança do PT, teve uma excelente relação com o governador eleito Rafael Fonteles, mas essas férias eu acredito que ela esteja também de olho nelas. Até eu fui informado de dizer que ela está reformando a casa, que foi da mãe dela lá em União, vai passar uma temporada em União, aqui perto de Teresina, um pulo para cá, mas é claro que os planos dela, por enquanto, têm sido esses. Mas eu também concordo, Lídia, eu não descarto a governadora. Podem ser curtas essas férias. Acho que é um período um pouco mais curto. Né? Ela que perdeu, né, a mãe recentemente. Perdeu recentemente, né? a mãe. Toda essa correria eleitoral, quer dizer... E conduzir o Estado não é brincadeira, não, né? Mas ela, pela primeira vez, uma mulher conduzindo o Estado, mesmo por um período curto em relação ao mandato de 4 anos, mas mesmo assim exige muito, né, de acompanhamento. A governadora que é muito rigorosa em tudo que faz, as contas, no planejamento, então é natural que, terminando o governo, ela tire aí um mini sabático, né? Alguns meses que sejam, umas semanas. Né? Exatamente. Bom, mas a oposição, Lídia, né, os opositores não, né, os apoiadores de Jair Bolsonaro também estão preocupados com essa história da possibilidade de aumento nas abstenções durante o dia 30 de outubro. Esse assunto não está sendo tratado apenas por apoiadores de Lula, não, né? Mas do lado do presidente Jair Bolsonaro, Joelson, é visto aí como algo até que seria um pouco positivo na tentativa de reduzir essa distância na votação entre o presidente Bolsonaro e Lula aqui no Piauí. Vamos acompanhar. Os deputados estão desmobilizados, que era uma estrutura 3 vezes maior do que a da oposição aqui do governo do estado, e isso faz com que o povo vote mais livre. E isso pode favorecer, como também a abstenção no Piauí pode aumentar e deve aumentar, considerando que muitos deputados é que levam o eleitor a votar, deputado estadual e federal. Eu conheço deputado aqui que tem base no interior, que chegou a pagar 800 passagens para a gente de Teresina e votar no interior. E agora não vai acontecer mais. Os deputados eleitos ou não eleitos estão tudo
preocupados, certo, em pagar suas contas. Isso beneficia Bolsonaro? Como? Isso beneficia na visão de vocês, Bolsonaro? Claro, que a diferença vai ser reduzida. Enquanto isso, o Bolsonaro cresce em Minas Gerais, em São Paulo e nas outras regiões do país. Então, tudo isso vai tornar uma eleição muito equilibrada. Eu não estou dizendo aqui que quem já ganhou, não, mas vai tornar uma eleição bastante equilibrada. Bom, isso é uma análise que ele faz, uma leitura feita por ele, né? Vamos ver como é que vai ser aí a Edson Mello fazendo essa interpretação de que isso pode ser vantajoso. Mas o assunto está preocupando o prefeito também, Lídia. O prefeito Doutor Pessoa, que está nos acompanhando, ele fez aqui uma manifestação, nele dizendo que a prefeitura está trabalhando diariamente para resolver essa problemática do transporte coletivo aqui na capital. E ele lembra que no primeiro turno foram feitos esforços para atender os usuários, inclusive com a consulta ao Tribunal Regional Eleitoral sobre a possibilidade de usar transporte escolar. Aí ele coloca que isso não foi possível, né? E diz que a prefeitura segue empenhada no sentido de garantir o direito de ir e vir ao usuário. Essa consulta foi feita porque essa história de transporte, que não é feito pelo sistema regular, pode ser muito perigoso até do ponto de vista do direito eleitoral, já que o transporte irregular de eleitores é crime, né? Então, por isso a necessidade da consulta na oportunidade. É preciso regularizar, né? Então, pode ser visto como crime e o candidato, né, que de alguma forma for beneficiado, pode ser até prejudicado por isso.